Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à série 10 Mandamentos, parte 3, mandamento número 3. Pois bem, então vamos lá. Todos já ouviram, basicamente, que o terceiro mandamento é interpretado como não usar ou pior ainda, não pronunciar o nome do Altíssimo, ou não amaldiçoar o nome dele. E com certeza, óbvio, amaldiçoar o nome do Criador é algo que a gente não deve fazer de forma alguma, é óbvio, isso é óbvio. Mas, será essa questão aqui, será que não usar ou não pronunciar está correto? Será que o terceiro mandamento diz isso? Ele diz pra gente não pronunciar o nome do Criador? Será que ele diz isso? Porque muitas pessoas dizem exatamente isso. Será que está correto? Vamos analisar isso hoje. Outros têm interpretações bem interessantes com relação a este mandamento, como por exemplo, não cometer atos perversos proclamando o nome do Criador. Tem pessoas que ficam lá, eu estou fazendo tal coisa, uma desgraça enorme falando que está falando o nome do Criador. Está errado, certo? Ou fazer juramentos e promessas enquanto proclamam o nome do Criador. Pessoas dizem que a gente não pode fazer isso. Mas o significado verdadeiro por trás desse mandamento ele é muito mais profundo e a gente vai ver isso em Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Então vamos começar aqui. Não tomarás o nome de Yahweh, teu Elohim, em vão, porque Yahweh não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Pois bem, então o que você está vendo aqui? Isso aqui é o terceiro mandamento. Não tomar o nome do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsebaot, em vão. Você não pode usar o nome em vão. Está escrito aqui para você não pronunciar o nome dele? Não. Está escrito para você não falar alguma coisa no nome dele? Não. Está escrito para você não usar em vão. E a gente vai ver isso aqui em profundidade. Então, primeiro e acima de tudo, nós temos que entender que esse verso já foi violado por muitas traduções bíblicas. Traduções que substituíram o nome do Altíssimo com um título pagão e inferior chamado Senhor. Eles fizeram isso 6.828 vezes na Bíblia, da forma mais cara de pau possível. A gente vai ver isso com calma. Então vamos lá, se eu pegar esse verso aqui, vocês veem que eu coloquei o nome do Criador aqui. Mas o verso original está escrito assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. É isso que está escrito. Pois bem, na maior parte das Bíblias. Na maioria dos prefácios bíblicos, se você for ler com calma, eles admitem abertamente terem feito essa substituição. Eles admitem. Vamos analisar o prefácio de uma Bíblia King James do século XXI, só para te dar uma ideia. Então está escrito assim, abre aspas. Também seguimos estritamente a King James Version no uso do nome hebraico indizível, ou seja, eles pensam que você não pode pronunciar, do Ser Supremo chamado Yud Rei Vav Rei. Aí eles colocam aqui o termo em hebraico, chamado como Senhor, Jeová e Deus, em suas várias formas e combinações, e tem sido usado exatamente como aparece na King James Version. Ou seja, eles dizem o seguinte, o nome do Criador, Yud Rei Vav Rei, ele é indizível, você não pode pronunciar ele, portanto eles usam outras coisas. Vamos vendo. A gente vai ver isso aqui até o fim, vocês vão entender exatamente onde está o erro disso aqui. Vamos lá. Agora veremos que no Tehillim, Salmos 68, versículo 4, em certas traduções, claramente diz qual é o nome do Altíssimo. A Bíblia King James, a Bíblia Jubilees 2000, a Young's Literal Translation, a Bíblia versão inglesa revisada, a Bíblia Webster Translation, a Bíblia João Ferreira de Almeida, entre outras, nos diz que o nome é J-A-H, Já. Já a Literal Standard Version, a New King James restaurada, coloca o nome do Criador como Yah, visto que a letra J é nova e não existia no paleo hebraico. Pois bem, então aqui está o Salmo 68, versículo 4, nas várias Bíblias que eu acabei de falar, esse monte de nome, e a gente vai ver o que está escrito aqui. Cantai ao Criador, salmodiai o seu nome, exaltai aquele que cavalga nas nuvens. Seu nome é Senhor. Exultai, pois, na presença dele. Será que está escrito seu nome é Senhor? O seu nome é Senhor. Será que está escrito isso na Bíblia? Vamos ver. Próximo, João Ferreira de Almeida. Pois seu nome é Já. J e A com acento. Já. Esse é o nome, segundo João Ferreira de Almeida.
Próxima. King James. Pô, olha só, o seu nome é Já. Próxima. Seu nome é Já. Próxima. Seu nome é Ya. Isso aqui é a New King James Version. Seu nome é Ya. Próxima. Literal Standards. Seu nome é Ya. E aqui a Young's Literal Translation. Seu nome é JH Já. Pois bem. Então vamos por partes. Será que o nome é Já? O nome do criador é Já? Será? Vamos dar uma analisada. Então, primeira coisa, a gente vai pegar aqui o Wikipedia, que é simples, todo mundo pode analisar, e vamos pesquisar sobre a letra J, a origem da letra J especificamente. E eles vão mostrar aqui que num livro escolar, né, de 1743, a letra J e a letra I eram consideradas a mesma. Não existia separação, não existia a letra J. Ok? Pois bem, e a letra J era utilizada nos numerais romanos quando você colocava a letra I no final. E ele dá um exemplo aqui. Por exemplo, 23 em romano. Como é que é hoje em dia 23 em romano? É X, X, que é 20, e 3 pauzinho. I. 23, certo? Pois bem, antigamente, quando o I ia no final, eles colocavam J. Então ficava assim, ó. X, X, I, J. Isso era o 23 deles. Tinha um J no final. Ok? Pois bem. Agora, nós vemos que no tempo de Arrucha, a letra J, ela não existia. Quando que apareceu a letra J? Ela vai aparecer a partir de 1500 e pouco. Ela não aparecia no tempo do Messias. Não existia a letra J. Então os nomes Jeová, Já e Jesus também não poderiam ter existido. Apenas era um costume trocar a letra J e I, conforme está documentado na Wikipedia. E apenas depois aqui de 1633 houve uma clara distinção entre o que era I e o que era J. Colocaram J, criaram esse J aí. Então antes de 1633 não tinha esse J. Pois bem, enquanto ainda existe a disputa então pela pronúncia do nome sagrado do Altíssimo, Yahweh, a primeira parte do tetragrama, ou seja, o bigrama, está claríssimo no Salmo 68, versículo 4, e é Yah. Então é o seguinte, vamos lá. Tem pessoas que discordam de mim neste ponto aqui. Eu venho aqui e falo para vocês o nome do Criador, Yud Rei Vav Rei, a gente diz Yahweh. Pois bem, e tem pessoas que usam outros nomes, usam Yah e mais um trecho diferente. Ao invés de falar Yahweh, e usa Yah alguma coisa diferente, certo? Mas, independente dessas divergências, todo mundo concorda que as primeiras duas letras do nome do Criador vai formar o nome Yah. O pessoal vai falar, não é Yahweh, é Yah alguma outra coisa. Pois bem, mas as duas primeiras letras a gente não tem dúvida. Todo mundo que discute o nome do Criador para cá e para lá, etc. tal, tem divergências, muitas vezes tem divergências. Mas as duas primeiras letras, o bigrama, a gente não tem dúvida. Então, são 4 letras. Quando você lê as 4 letras, a gente chama de tetragrama. 3 letras, trigrama. 2 letras, bigrama. O bigrama ninguém tem dúvida. É Yah. Bom, eu vou dar algum detalhe aqui. A gente fala Yah, mas tem uma sutileza que muitas vezes não percebe aqui na gravação. Mas vamos lá, depois eu já vou falar para vocês. O nome do Altíssimo também pode ser visto nos nomes dos profetas, como Elias, que significa Yah é Elohim, ou Yermiá, Jeremias, Yah liberta, ou Yeshaiah, Isaías, que significa Yah já salvou, ou Obadias, que significa servindo a Yah, ou Nehemiah, Neemias, que significa Yah é o meu conforto, entre outros. Então tá, o termo Yah, o bigrama, está no nome dos profetas. Pois bem, mas e o resto do tetragrama? Como é que é depois dessas duas letras? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Então a gente vai chegar aqui. O nome do Criador, no hebraico dos dias de hoje, vamos dizer assim, é Yud Rei Vav Rei. E antigamente era a mesma nomenclatura, claro, só que as letras eram diferentes. Tá aqui o paleo-hebraico, ok? E aqui está o hebraico. Pois bem. E a gente vai ver agora como pronuncia cada palavra dessa aqui. Cada letra dessa aqui, desculpa. Primeiro, Yud. Bom, vamos lá. Por analogia. Yud. Vocês acham que tem o som do quê? Yud. Tem som do quê? Vamos dar uma olhada aqui, ó.
vamos pegar uma palavra no Strongs que é Iam. Iam, Strong 3220, significa oceano, tá? Iam. A palavra Iam se escreve Yud e Men, certo? Yud e Men. Essa mesma letra e outra letra em hebraico que chama Men. Men é como se fosse o M, certo? E a gente lê como? Iam, Iam, Iam. De onde veio esse o A do Iam? Tá aqui, ó. No começo de uma palavra, o Yud, ele tem o som de Ia. Ia. E no meio, ela só tem o som de I. O Yud no meio da palavra I. No início, Ia. Se a gente olha aqui no Strong, a palavra Iam, que significa oceano, era Yud Men. Então o Yud está fazendo o som de Ia. Ia mais M fica Iam. Certo? Então a primeira letra tem o som de Ia. Ok. Próxima. Rei. Então, olha só. Essa letra, no meio, ela é lida como A ou H. Vamos pegar aqui, ó. Strong 1949. A gente sempre vai se basear num exemplo. Então, vamos pegar aqui o exemplo dessa palavra que se chama Hum. Certo? Então, diz assim, ó. Ela tem a palavra é escrita assim, ó. Re, Vav e Men. E ela fica assim, ó. No início ou no meio, a letra Re, com vogal, tem o som de H. Esse H é o som do R, basicamente. Tá? Lembra que em inglês, a palavra house, ela começa com H, mas não é o som mudo. Isso é do português, a gente coloca o H como som mudo. Né? No inglês, house começa com H, você fala house, certo? R. Home. Como é que escreve home? É com H no começo, não é com R. É home, certo? Horse, de cavalo, começa com H, certo? Esse som de R. Então, quando você vê aqui, vou exagerar um pouco para vocês. Quando a gente fala o bigrama é Iá, no fim vou exagerar. Para ensinar, às vezes a gente precisa exagerar um pouco. É um som de como se fosse um R. Iá, Iá. Mas não, eu estou exagerando, É um som quase imperceptível de R nesse caso aqui, quando você está desta forma. É como, vamos dizer assim, como o sopro. O pessoal ensina dessa forma, como se fosse o sopro do Criador que ele deu no ser humano para tornar ele um ser vivente, certo? Yeah. É um som assim que é um pouco sutil. Tá? Às vezes a gente passa sem perceber por ele. Às vezes vocês podem não estar ouvindo ou pronunciando, certo? Passa bem desapercebido muitas vezes. Então fica com esse som aqui do R, mas o bigrama a gente sempre fala como IA, certo? Pois bem, aí vem a próxima letra, é o Vav. O Vav, ele é o do duplo V ou W, e ele tem o som de U, né? Pois bem, se a gente pegar essa palavra aqui, ó, Rua é o espírito divino, certo? É a palavra Rua. Vamos pegar ela aqui, Strong 7308. Diz aqui, ó, Rua, como vento ou espírito, né? Ela é a vogal U. Se você for ver aqui o termo Rua, você vai ver duas coisas. Primeiro você vai ver que tem esse som dessa vogal U, e você vai ver uma outra coisa. No final da palavra tem um rei, que é essa letra aqui. E você vê o que no final da palavra? Vou deixar bem claro, ó. Rua, você vê esse R, certo? Rua, certo? Pois bem, estou exagerando aqui. Mas o Rua, você vai recuperar esse som U. Então você tem, agora com o R aqui e o U, você vai ficar Iarro, certo? Agora, vamos para a última aqui, o último rei. Essa letra, quando no final da palavra, ela tem o som de A, com um Rzinho no final, vamos dizer assim. Por exemplo aqui, ó, vou pegar esse Strong, a palavra Adama. A palavra Adama, que significa o quê? Significa terra. Algumas pessoas dizem o seguinte, não, esse rei aqui tem o som de H e o H a gente não pronuncia, ok? Não tem nada, não pronuncia. Bom, mas se não pronunciasse o H, essa palavra Adama ficaria Adão, ficaria Adam. E o Adam significa o quê?
é o ser humano, certo? Não seria terra, especificamente. Então no final da palavra vai ter o som de A e H, que é esse R. Então, totalizando aqui o nome do Criador, a gente fica com Yahweh. O finalzinho é com um Rzinho, bem sutil. Yahweh, certo? É bem sutil, muitas vezes não dá para perceber. Tá? Bom, mas então esse seria aqui a pronúncia que eu vejo como assim, onde eu cheguei, onde eu consegui chegar, e o Criador sabe que eu faço de todo o coração. Se tiver alguma diferença, né, porque tem sempre pessoas divergindo, etc. Tal, o meu entendimento é que assim, o máximo que eu consegui chegar do meu entendimento de muitas pessoas é este aqui, certo? Pois bem, mas a gente vai ver porque a gente tem essas dúvidas e tal, daqui a pouquinho. Vamos lá. Agora podemos entender que o terceiro mandamento se refere ao nome do Criador, e não a um título sendo tomado em vão. Shemot, Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome de Yahweh, o seu Elohim, em vão, porque Yahweh não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Mas vamos analisar essa palavra vão. O que significa em vão? Vamos pegar lá, ó. É o Strong 7723, que se lê chave. A palavra chave significa o quê? De forma vazia. Você não vai usar o nome do Criador de forma vazia, certo? Tá aqui. Além disso, ó, esse termo vão também é usado em outra passagem que é Shemot, Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Ó. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de justiça. O que são notícias falsas? Vamos procurar esse falsas aqui? É a mesma palavra, ó. Strong 7723, palavra-chave. O que é essa palavra-chave? Significa de forma vazia, de forma, né, incorreta. Olha só, de forma vazia, incorreta, de forma mentirosa, de forma em vão. Pois bem, então, ó, nesse verso, a palavra falso é também a palavra do Strong 7723, chave. Em outras palavras, tomar o nome de Yahweh em vão significa fazer o nome dele vazio, em vão ou falso. Você está fazendo algo vazio, em vão ou falso. E qual a melhor maneira de fazer isso do que substituir o nome do Criador, Yahweh Tsebaot, por um título inferior? Qual a forma de fazer o nome dele mais em vão, usar mais em vão do que substituir o nome dele por um título, uma coisa menor, inferior? Vamos lá. Vamos nos lembrar que os mandamentos foram dados como parte da aliança entre o Criador, Yahweh, e o povo de Israel, em Shemot, Êxodo, capítulo 19, versículos 5 a 6. Vamos lá. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos seus filhos de Israel. Bom, então, como parte da aliança, o terceiro mandamento nos ordena que devemos manter o nome sagrado dele puro em nossa boca. Puro, puro. O Terrilim 135, Salmos 135, versículo de 1 a 4, suporta essa afirmação. Vamos dar uma lida. Vamos lá. Aleluia! Louvai o nome do Eterno. Louvai os servos de Yahweh, que permaneceis na casa de Yahweh, nos atos da casa de nosso Criador. Aleluia! Yahweh é bom. Cantai louvores ao seu nome, que é amável. Pois Iá escolheu Jacó para si, Israel, por sua propriedade. Pois bem, quem mudou o nome do Criador? Quem fez a gente esquecer? Por que a gente está discutindo esse assunto? Vamos dar uma olhadinha. Foram os pagãos ao nosso redor que criaram esses falsos nomes e esses títulos, como Senhor e como Deus. E ainda conspiram tirar o seu nome sagrado da face da terra e nos eliminar como nação. A nossa história foi perdida e o nome do nosso Criador foi escondido e enterrado. Vejamos em Terrilim, Salmos 83, versículo de 1 a 9. Ó Iá, não guardes silêncios, não te cales nem fiques impassível, ó Iá. Pois
Eis que os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Dizem eles, vinde e apaguemo-los, para que não sejam nação, nem sejam lembrado o nome de Israel. Quantos aqui conhecem a história da sua família 5, 6 gerações atrás? Quantos aqui? Pois a uma se conluíam, aliam-se contra ti, as tendas de Edom, e os ismaelitas, Moabe, e os Hagarenos, Gebal, Amon, Ameleque, e a Filistia, com os habitantes de Tiro. Também a Síria se ligou a eles. Eles são o braço forte dos filhos de Ló. Mas olha só, pegando tudo isso aqui, o que a gente chega à conclusão? Por que você não conhece a sua origem? Por que você simplesmente não sabe que os seus antepassados passaram até você? Porque existem pessoas ocultando, tentando enterrar o nosso conhecimento. Mesmo que os pagãos ao nosso redor conspiraram essas coisas e adotaram esses falsos nomes e títulos, nós não devemos seguir essas práticas e costumes, pois foi nos ordenado em Irmiarro, Jeremias, capítulo 10, versículo 2 e 2 Melaquim Reis, capítulo 17, versículo 15. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro Jeremias. Assim diz Iarro, não aprendais o caminho das nações. Ponto. Próximo. 2 Reis. Diz assim, ó, rejeitaram os meus estatutos e o seu pacto, que fizeram com os pais deles, como também as advertências que lhes fizera. Seguiram a vaidade, tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, a respeito das quais Iarro lhes tinha ordenado que não as imitassem. A gente não chegou na parte mais pesada, só um minutinho, vamos lá. A Torá, a lei, claramente nos diz para não seguirmos os costumes das nações dos pagãos ao nosso redor, os que criaram essas mentiras, esses falsos nomes e imagens. Desde os tempos de escravidão até hoje, que a gente continua na escravidão, certo? Somos doutrinados por eles e por suas falsas crenças. Agora é tempo de acordar e manter a aliança que foi feita no Monte Sinai. Nós devemos seguir o que nos foi ordenado a fazer e não a interpretação dos pagãos. E além disso, nos foi ordenado como se segue em Shemot, Êxodo 23, versículo 13. Vamos lá. Prestai atenção a tudo que eu, Iarro, vos tenho dito. Não invocareis o nome de outros deuses. Jamais sejam ouvidos tais nomes de vossos lábios. Não invocarei nomes de outros deuses. Vamos dar uma olhada como é que as pessoas fazem isso. Do site paleotimes.org nós lemos que Baal, esse nome horroroso aqui, é uma palavra fenícia cananita que significa mestre ou senhor. Que a boa parte da Bíblia parece o quê? Senhor. Qual que é a palavra para senhor? É Baal. Certo? Ah, Afonso, mas o próprio Messias Yahushua, ele era chamado de mestre. Não, ele não era chamado de mestre, ok? Ele era chamado de Rabi. É isso que está escrito lá, ele era chamado de Rabi. Hoje algumas pessoas entendem como rabino, mas não é isso, é Rabi. Ele é chamado como Rabi, ele não é chamado como mestre, ok? Rabi é superior a isso, mestre, não tem nada a ver. Então Baal significa mestre ou senhor, ok? Pois bem, existem muitos Baalim, que é o plural de Baal, nas escrituras, ou senhores com diferentes nomes, a gente vai ver. Como por exemplo, Baal Gad, tá lá em Yahushua, Josué, capítulo 11, versículo 17, que significa Senhor da Fortuna, Baal Gad, ok? E é bastante similar a com que os pagãos se referem como Lord God. Presta atenção. Gad em inglês God, ok? É similar. Da mesma forma que Deus e Zeus vem de origem, esse termo vem de origem pagã. Pois bem. Então, tá lá, Baal Gad, né? Ou, também traduzido para português como, Lord God, God, que lembra o Gad, é traduzido como Senhor, que vem de Baal, Deus, que vem de Zeus ainda por cima.
E tem outras referências na Bíblia, como Baal Ramon e Baal Peor, uma deidade moabita. A gente já vai ver na Bíblia isso aqui. Então vamos lá, vou pegar primeiro os Strongs para vocês verem. Então Josué, capítulo 11, versículo 17, vai aparecer esse Strong aqui, que é o 1171, Baal Gad. O que é Baal Gad? Baal, Baal of Fortune, Baal da fortuna. Aqui, os caras de pau, não traduziram como Senhor da Fortuna, né? Lord of Fortune. Aqui eles não traduziram. Por que eles não traduziram aqui como Senhor? Eles pegam o nome do Criador e colocam Senhor. E aí quando aparece a palavra Senhor da Fortuna, eles não colocam, eles colocam Baal, pra gente não lembrar, entendeu? Pra gente não perceber que eles fizeram uma sacanagem com a gente. Então olha só, Baal da Fortuna, que é Senhor da Fortuna. Isso aqui, próximo ao Monte Hermon. Sabe o que aconteceu no Monte Hermon? Foi onde desceram os anjos caídos no Monte Hermon. O lugar lá do ladinho do Monte Hermon se chama Baal Gad. Interessante isso, né? Vamos para a próxima. Êxodo capítulo 14, versículo 2. Baal Tsefon. Baal Tsefon significa Baal do inverno. Olha, Baal do inverno. Por que eles não traduziram agora como Senhor do inverno? Ah, não, senão eles vão perceber que tem um probleminha na palavra Senhor, né? Pois bem, então, Baal do inverno, lugar no Egito. Próxima, Juízes, capítulo 20, versículo 33. A palavra do Strong, 1193. Baal Tamar. O que é essa palavra Baal Tamar? Possessor ou senhor das palmas. Lugar próximo a Gibeá. Então vamos lá. De novo aparece, eles não colocam Senhor. Eles evitam ao máximo, né? Mas para colocar no nome do Criador, eles tiram Yud, Rei, Vav, Rei e colocam a palavra Senhor. Vamos dar uma olhada. Continuando aqui. Baal Perat Sim. Está lá em 2 Salmos, capítulo 5, versículo 20. É um lugar na Palestina. Próximo. Baal Shatzor. O que é isso aqui? De novo, uma cidade entre Efraim e Benjamim. Baal Shermon. Aonde fica? Próximo também, diz aqui, Baal Shermon. Baal Shermon, centro de adoração de Baal, presta atenção, de Baal, no Monte Hermon, onde desceram os anjos caídos. Pois bem, continuando, vamos lá. Essas são diversas citações de locais onde eram feitas adorações a Baal pelos israelitas, inclusive, que pecaram, certo? A Bíblia não é um livro sobre uma nação que nunca pecou. É um livro sobre uma nação que também pecou e pagou suas consequências. Está tudo aqui, certo? É a realidade. Pois bem, e veremos então as punições que eles receberam por terem feito isso, né? Em Bamidbar, Números 25, versículo 3 e 25, versículo 5. Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 3. Terelim, Salmo 106, versículo 28. Roshea, Oséias, capítulo 9, versículo 10. Vamos dar uma olhada. Primeiro em Números. E desta maneira Israel se juntou à adoração a Baal Peor. E o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: mate cada um dos seus homens que se juntaram a Baal Peor. Pessoal, a gente tem uma pequena interrupção, continuando. Então, os vossos olhos viram o que Yahweh fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, Yahweh, vosso Elohim, consumiu do meio de vós. Baal de novo aqui. Próxima, Salmos. Aderiram ao culto de Baal Peor e comeram do sacrifício pelos mortos. Outro problema gravíssimo. A gente já vai comentar sobre isso aqui. Já vou voltar, vamos para o próximo. Oséias, capítulo 9, versículo 10. Quando encontrei Israel, fiquei tão alegre como quem acha uvas no deserto. Quando vi os vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Entretanto, quando eles chegaram a Baal Peor, o deus do monte Peor, consagraram-se àquele ídolo ignóbil e se tornaram tão abomináveis quanto aquilo que amavam. Que amaram. Puxa vida, que triste, certo? Baal aparece muitas vezes aqui. Neste caso aqui, Salmo 106, ainda aparece relacionado ao quê? Aos mortos, né? A festividade dos mortos.
E tudo isso tem relação, como a gente já viu aqui, nos locais, até relação lá com o Monte Hermon, correto? Onde desceram o quê? Os anjos caídos. E o pessoal fica celebrando o quê? Os mortos. Ah, são os mortos dos meus antepassados. Negativo. São os mortos lá do dilúvio. Os mortos do dilúvio. Aqueles que que o Criador tirou da face da terra, lá no dilúvio. É esses mortos que ficam sendo celebrados. Então, só para vocês terem uma ideia. Dia 31 de outubro, nos Estados Unidos, é celebrado Halloween, Dia dos Mortos também, que o pessoal vai lá e faz essas coisas todas para celebrar os monstros, bruxas, mortos, etc. Halloween. No dia seguinte, dia 1º de novembro, no México é celebrado o Dia dos Mortos, onde o pessoal vai levar oferta de comida nos túmulos, nos cemitérios, etc. Tal, Dia dos Mortos. No dia seguinte, para complementar, no dia 2 de novembro, é comemorado o Dia dos Finados no Brasil, ok? Tudo isso aqui é o mesmo feriado, comemorado 3 dias seguidos, ok? Dia dos Finados é um feriado, todo mundo tem que respeitar. Festa do Criador? Não! Festa do Criador é bobagem, o pessoal diz. Agora, Finados, o dia lá dos anjos caídos, que foram varridos, os filhinhos deles da terra, quando eles estavam destruindo tudo, aí todo mundo celebra, né? Celebrar Dia dos Mortos, beleza. Celebrar a festa do Criador? Isso é exagero, Afonso. Vai vendo, vai dando uma olhada. De novo, de qualquer forma, todo mundo gosta de manter Baal na boca, certo? Senhor. Vamos lá. Então, como vimos, Baal e Senhor têm o mesmo significado, certo? Baal da fortuna, Baal das palmas, é Senhor, certo? Senhor da fortuna, Senhor das palmas. Yah não deve ser substituído por uma deidade pagã. Existem algumas profecias que se referem como isso é feito. Em Irmiarro, Jeremias, capítulo 23, versículo 26 a 27, diz o seguinte: até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os seus sonhos, que contam uns aos outros, farão o povo desprezar o meu nome. Uau! Desprezar o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Pera um pouquinho. Assim como os antepassados esqueceram o nome do Criador Yahweh por causa de Baal. E agora como é que está todo mundo? Não, Afonso, isso não é importante. Está escrito Senhor, que significa Baal, mas isso não é importante. Ah, não é importante? Então vamos falar Yahweh? Vamos fazer correto? Não. Aí é exagero. Pode usar qualquer coisa. Usa Deus, Zeus, Baal, Senhor, qualquer coisa. Só não usa o nome em hebraico. Nome em hebraico é exagero. Não. Olha só o que diz aqui, ó. Isso aqui tipo um tapa na cara desses monte de pastor que fica ensinando bobagem. Ó. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os seus sonhos, que contam uns aos outros, farão o povo desprezar o meu nome. Assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Putz. Vamos lá. Os israelitas esqueceram o nome de Yahweh pelo nome de Baal, Senhor. E no verso anterior nos conta que essa transgressão dos falsos profetas, entre nós, tem operado de acordo com os enganos dos seus próprios corações. E esses profetas causaram ao povo de Yah o esquecimento do seu nome. Existem falsos líderes e falsos pastores até hoje espalhando essas mentiras, como está lá em Eshaiahu, Isaías, capítulo 9, versículo 16. Vamos ler. Aqueles que guiam este povo são os mesmos que o desorientam. Aqueles que são guiados são devorados. Aqueles que guiam esse povo também são os que desorientam. E aqueles que são guiados serão devorados. Você vê por aí os pastores falando, dando ênfase à família. Todo mundo defende a família, mas ninguém fala o seguinte: obedeça ao patriarca da sua família. Todo mundo fala de família, mas ninguém fala reze na mesa com seus filhos na hora das refeições. Todo mundo fala em família, mas ninguém fala o seguinte: ensine seus filhos, tente ensinar seus filhos, controle o que eles estão vendo na escola, essas porcarias da televisão, etc. Eles não falam? O que adianta guiar dessa forma? Ah, eu sou pró-família, só da boca para fora. O que adianta falar? Seja a favor da sua família e ao mesmo tempo não ensinar a ser. Não faz sentido. Então vamos lá. Por que nós somos devorados e destruídos? Por quê?
porque deixamos que pessoas nos guiem para longe da verdade. Então nos perdemos. Nós perdemos o verdadeiro conhecimento de Yahweh e suas leis, a Torá. Então tá lá, ó, Rochel, Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Elohim, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ok? O que as pessoas fazem? Isso aqui, ó. Elas rejeitam conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento, a palavra hebraica é essa aqui, ó. Da'at. Strong, 1847. Da'at. E o que significa Da'at? Significa ciência. Ciência de verdade. Não essa religião que inventaram aí, que eles chamam de ciência. Ciência é o Da'at. E a ciência de verdade, o Da'at, vem do Criador. Não vem Da'at, não vem ciência de verdade, não vem conhecimento de verdade, sem vir através do Criador. Não vem. E esse monte de mentira que tem por aí, que o pessoal chama de ciência, que eu falo que é ciência moderna ou ciência de mentira, eu deixo claro que é moderno porque não é a original, não é o Da'at, não é a ciência original, não é a ciência de verdade. Simplesmente isso que eles têm por aí é uma porcaria qualquer. Eu chamo de ciência moderna, ou ciência de mentira, ou ciência de qualquer coisa, ou ciência de idiota, qualquer coisa. Não é ciência. A ciência de verdade vem do Da'at, vem do Criador. Quando eu venho aqui nesse canal e eu falo sobre Bíblia, as pessoas falam o seguinte: não, Afonso, não fala sobre Bíblia. Pessoal, o que eu tento ensinar aqui é ciência de verdade. A ciência de verdade é o Da'at. O Da'at é a Bíblia, ok? Mas vamos lá, continuando aqui. Vem na Bíblia. Se Yahweh nos diz para nós não tornarmos o seu nome vazio, que é o que diz no terceiro mandamento, não tomarás o nome do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsebaot, em vão. Não tomar seu nome vazio, vão ou falso, então isso significa que não devemos fazer isso com nossa boca, ou através de preces, ou através de crenças em mentiras com relação ao seu santo nome, ou ensinar aos outros essas mentiras também. É de extrema importância mantermos a Torá, leis de Yahweh, exatamente como ele nos ensinou. E não como nós pensamos que deveria ser. Tá? A gente tem que ensinar como ele ensinou, não como a gente pensa. Ah, mas tudo é só amor, etc. Tal. Você pensa assim, você pode querer assim, mas não é isso que está escrito. Tá? A lei está lá. As consequências da transgressão da lei está lá. A questão de Baal da fortuna, Baal Peor, Baal não sei o que, o Senhor tá lá, de adoração, trocar o nome dele, tá lá. Ele já diz isso, tá lá. Então, quando a gente vai lá, pega a Bíblia, poxa vida, a Bíblia tem várias traduções erradas. E tá lá, Senhor, 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 Senhor. Quando eu tô lendo aqui, às vezes até eu escapa algum, percebe? Então assim, essa Bíblia, por exemplo, tá tudo escrito Senhor. A Bíblia, verdadeiro nome, o pessoal já substituiu os termos Senhor, Deus, etc. Tal, substituiu pelo nome Yud Rei Vav Rei. Nos Estados Unidos tem uma outra Bíblia também que já fez isso. Né? Ainda não chegou, estou analisando, mas vou analisar. Mas no Brasil já tem a Bíblia Projeto Verdadeiro Nome, eles já substituíram isso, já é um problema a menos na sua frente. Né? Mas é triste de ver, assim, as pessoas elas são sempre assim, você percebe? É mais ou menos assim. Ah, você fala o nome do Criador, Yahweh, e aí o pessoal fala, não, isso não é importante. Chama de pai, e é verdade, Abba, pai, é uma boa forma, mas chama disso e daquilo. Mas como é que você vai ler a Bíblia inteira, certo? Onde diz assim, o seu nome é Senhor. Não é, o seu nome não é Senhor. Não está escrito Senhor ali. O seu nome é Abba. Não é. Quando aparece o nome do Criador, você vai trocar o nome dele? Você vai deixar o nome dele vazio? Vai colocar outra coisa no lugar? Ou você vai tentar colocar o nome dele, que é o correto? Né? Então, por isso que muitas vezes eu tento sempre trocar os nomes. Algumas vezes eu pronuncio o nome como as pessoas entendem, e depois eu pronuncio Yahweh, ou no caso do Messias, pronuncio Yahusha. Por que eu faço ainda a questão de pronunciar antes? Porque eu sei que tem gente nova chegando no canal, muitas vezes chega gente nova, e a pessoa só olhando pela primeira vez ela não entende. Né? Mas para quem é antigo aqui no canal, saiba assim que o correto mesmo era só estar falando o nome correto, mais nada. Eu simplesmente falo assim para
a pessoa que está entrando agora e não viu os vídeos antigos, elas entenderem o que eu estou falando, é só isso. Mas o termo, a forma correta é substituir, tirar os Baalim, que é Baal em plural, senhores, né? Tirar eles, essas coisas da nossa boca e colocar o nome do Criador lá na nossa boca, certo? Então assim, não pode pronunciar o nome do Criador, onde está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Está escrito não usar o nome dele em vão, certo? E sim, as pessoas, elas são, vamos dizer assim, elas são toscas, né? Tem outro ponto aí que vale a pena lembrar. As pessoas não são toscas, né? Então assim, as pessoas, elas, se todo mundo conhecesse o nome do Criador, mas não estuda a Bíblia, as pessoas usariam o nome do Criador em vão. Esse é um outro problema. Então assim, se monitore, use o nome do Criador para ensinar o próximo, tá? Não use em vão. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa foi lá e tá andando na rua e pisou numa coisa melequenta e escorregou, certo? Aí a pessoa fala assim, ai meu Deus, já pensou falar o nome do Criador nesse momento? Tipo assim, não usa em vão. O nome do Criador é para chamar por ele, certo? É para rezar por ele, é pra né, louvar o nome dele. É muito importante. Então a gente não deve usar em vão, não deve usar de forma vazia e não deve, principalmente, substituir o nome dele por essas coisas que o pessoal substitui aí a dar com pau e nem ligam. Fazem isso na maior cara de pau e ainda fazem isso com cara de sério. Então, tipo assim, pessoal, a gente precisa tentar recuperar ao máximo o terceiro mandamento, ou seja, não usar o nome do Criador em vão e usar o nome dele, não outras coisas para substituir. Porque usar em vão significa substituir também o nome dele por um título menor. Como, por exemplo, substituir por Baal ou qualquer outra coisa, certo? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí. Até mais.